O tema de hoje é uma vida dedicada a Deus. Timóteo era discípulo e amigo de ministério de Paulo. Paulo, como seu conselheiro, como seu líder, traz aqui nesta carta alguns conselhos para a vida de Timóteo, e conselhos preciosos da parte de Deus, e que se você é discípulo de Jesus ou deseja ser, esses conselhos são para você. E eles vêm direto do Senhor e trarão vida ao seu coração. Amém? Amém. Vamos então ler. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu seu belo testemunho de fé na presença de muitas pessoas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé na frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas obras, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmo um tesouro que será bem maior, que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Até aí, 18, 19. Amém. Aqui Paulo, então, como eu falei, traz alguns conselhos práticos para o seu amigo, para o seu amigo de ministério que estava liderando a igreja de Éfeso. E aí Timóteo, mais jovem um pouco que Paulo, estava ali à frente daquele ministério, que Paulo havia implantado, e havia deixado Timóteo ali liderando aquele ministério. E dentro da igreja estavam começando a acontecer alguns problemas, como acontece em qualquer lugar onde tem pessoas, às vezes, vai acontecer sim algum problema. E aí, nessa igreja estava começando a ter falsos ensinamentos, pessoas de dentro da igreja, trazendo falsos pensamentos, falsas doutrinas, que são palavras contrárias à palavra de Jesus, a palavra de Deus. E aí estavam já começando a causar desunião, divisão na igreja. Então Paulo traz essa carta para aconselhar Timóteo como lidar com as pessoas, como tratar esse problema dentro da igreja. Ele diz então, no primeiro capítulo, no primeiro verso que nós acabamos de ler: fuja de tudo isso. Não é fugir, deixa o seu ministério e vai embora, deixa esse povo aí, porque eles estão dando muito... Não. Fuja de tudo isso, fuja desses pensamentos que está acontecendo aqui no meio desse povo, não deixe te contaminar, não deixe que isso te afete, fuja de tudo isso. Então, ele diz para nós, fujamos de todo tipo de desunião, de divisão, de blasfêmia, de fofoca, de falsos ensinamentos. Fujamos do orgulho, porque quando eles estavam começando a se sentirem orgulhosos por acharem, porque o jeito que eu penso, o que eu interpreto aqui, a forma que eu penso é a correta, a sua não é. Então já estava começando a criar aquele espírito de orgulho, soberba, não respeitando a opinião do outro. E aí ele diz: tenham respeito uns pelos outros, mantenham entre todos o amor, a perseverança, o respeito.
fujam do orgulho, da inveja, da desunião, das divisões e de todo tipo de sentimentos ruins. Ele diz isso, quando ele fala fuja de tudo isso, a resposta está no próprio texto. Lá no início desse verso, né, se você quiser ler em casa, ele vai estar falando isso que eu estou te dizendo aqui, sobre a igreja, né, sobre esse tipo de pensamento, de sentimento que estava surgindo dentro da igreja. Isso está lá no início do capítulo. E ele também diz para que eles fujam do amor ao dinheiro. Ele diz que é a raiz de todos os males. Ele fala aqui no capítulo, no verso 10, olha: pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas dessas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, estão se desviando da fé e enchendo a sua vida de sofrimentos. Então, o amor ao dinheiro, né? Ganância, o querer ter dinheiro, talvez eles estavam tendo algum ensinamento acerca de prosperidade, que precisavam acumular bens, e aí Paulo vem condenando isso também aqui, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro na sua vida é uma consequência do seu trabalho, é uma consequência do seu esforço e do trabalho que você faz com excelência, né? Porque a gente faz tudo com excelência, como se fosse para o Senhor. Dinheiro não pode ser o seu objetivo de vida, seu foco maior na sua vida é o dinheiro, não é o seu trabalho. E ao servir o outro, você é recompensado e Deus te abençoa, não é? Nós sabemos então que o inimigo das nossas almas trabalha para que você e eu não vivamos a plenitude de Deus em nossas vidas. Ele coloca tentações, ele coloca esse tipo, né, de situações, muitas vezes com pessoas ao seu redor, usa pessoas, prepara, né, situações para que você caia, para que você comece a alimentar sentimentos ruins, para que você não viva aquilo que ele quer que você viva. Então nós, como filhos de Deus, precisamos estar atentos às armadilhas do inimigo, às situações que se colocam ao nosso redor, para que a gente não venha esmorecer na fé, para que a gente não deixe a nossa vida espiritual enfraquecer. Não podemos também alimentar a nossa natureza humana, né? Esses sentimentos naturais que vêm muitas vezes na nossa mente, as preocupações agora nesse tempo, as ansiedades, as aflições, nós não podemos alimentar. Nós precisamos entregar para Deus as nossas vidas e pedir que Ele nos renove cada dia, que Ele cuide de nós, das nossas emoções também, porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós não estamos, né? Nós estamos aí numa luta física contra um vírus que é real, mas nós também somos emoções. Não podemos deixar que as nossas emoções também fiquem tão fragilizadas nesse tempo. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. E só o Senhor, com a nossa força, queridos, nós não conseguimos. Porque tudo que essa proposta de vida que Deus nos convida, só é possível com a ajuda dele. Só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Então entreguemos para Ele diariamente as nossas vidas, escolhendo diariamente ocupar a sua mente, o seu coração com tudo que é bom, agradável, puro, honesto. Fuja do que desagrada a Deus. Mantenha o seu coração puro e a sua mente sã, a sua mente limpa. Não permita que essas questões, essas coisas, esses sentimentos, né, manchem, sujem o seu coração e a sua mente. Davi pede lá em Salmo, né, pede ao Senhor em Salmos 51:10, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova um espírito inabalável. Nós precisamos pedir diariamente, Senhor, cria em mim, produz em mim um coração puro. Porque a minha tendência, a minha natureza, o meu redor, as coisas, as situações querem produzir em mim um espírito de medo, um espírito, né, com muitas outras sentimentos que não te agradam. Mas cria em mim, Senhor, eu rejeito tudo isso, eu fujo de tudo isso e peço, cria em mim um coração puro. Amém?
precisamos buscar um espírito reto, né? Inabalável, que ele diz, é reto, íntegro. Produz em mim, Senhor, cria em mim um coração puro e renova um espírito reto, inabalável. Sejam, ele diz também, né? Então, como nós lemos no verso 17 até o 19, sejam humildes e generosos. É outra questão também que Paulo cita aqui. Não permita que o orgulho encontre espaço no seu coração. Sejam humildes. Deus se agrada da humildade. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Ele foi humilde até a morte, como diz em Hebreus, e morte de cruz. E por isso, Deus deu a ele a mais alta honra e pôs sobre ele o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante do nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. A sua vida precisa nos inspirar a cada dia. Filipenses 2:3 também diz: sejam humildes e considerem os outros superiores a você. Ainda, nesses versos que nós acabamos de ler, Paulo aconselha a não colocarmos a nossa esperança em bens, riquezas, mas coloque a sua esperança no Senhor. E ele ainda diz, porque a riqueza, o bem, não te dá segurança nenhuma. Quem te dá segurança é o Senhor. A riqueza pode acabar de uma hora para outra, a riqueza não traz paz, a riqueza não traz felicidade. Quem te sustenta e quem te capacita cada dia é o Senhor. E se você tem força para trabalhar, se você está de pé, é porque o Senhor te permitiu viver. Então tudo depende dele, tudo vem dele. Em nome de Jesus, nós precisamos colocar a nossa esperança no lugar certo, na pessoa certa, e essa pessoa é Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele diz também, sejam generosos, porque geralmente a pessoa que ama o dinheiro, ela tem dificuldade de partilhar, na verdade, ela fica tão apegada que ela não compartilha, ela não doa, e isso vai trazendo para ela mais orgulho ainda, mais avareza e sentimentos ruins. Então, ele nos aconselha, sejam generosos, estejam prontos para repartir, sejam fiéis, porque ele tem sido fiel a você. Né? Não barganhe com Deus, não dê a Deus algo esperando algo em troca. Dê a Deus pelo sentimento de gratidão que você tem a Ele, pelo reconhecimento de quem Ele é. E de que tudo que você tem é só um presente dele, é só uma dádiva dele. Na verdade, nós não teríamos o que temos hoje se não fosse o Senhor. E lá nesse início também desse capítulo, Paulo fala, tem um trecho que ele fala bastante, eu te aconselho a ler em casa o capítulo todo. Ele fala sobre isso. O que você trouxe para o mundo? Nada. O que você leva dele? Nada. Então, se contente se você tem o pão e a roupa para vestir. Se você tem o alimento e uma roupa e um teto para dormir. Então, nós criamos muitas necessidades, não é verdade? Nós achamos que nós precisamos de muito, mas nós precisamos de muito pouco para viver. O restante é bênção de Deus, é extra. Tudo que a gente tem é extra, são presentes, são dádivas, e nós precisamos reconhecer isso. Então, seja fiel a Deus, porque Ele tem sido fiel a você. E o segundo conselho que Paulo dá a Timóteo é: corra a boa corrida. Ele diz no verso 12: corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para isso que Deus te chamou. O apóstolo Paulo, ele gostava muito de comparar a caminhada com Cristo com uma corrida, né? Se você já leu as cartas dele, você vai perceber que ele usa a corrida em várias outras cartas também. Assim, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Amém? Nós não podemos parar de correr a boa corrida com o Senhor. E vocês já devem certamente ter visto um corredor profissional, um atleta, mesmo que ele esteja cansado,
ele já percebeu que ele está atrás de todo mundo, ele já não aguenta mais, mas ele não para de correr. Ele precisa chegar aonde? Na faixa de chegada, porque esse é o objetivo dele ao correr. Assim também precisa ser conosco. Muitas vezes nos falta perseverança na corrida, falta-nos objetivo e alvo. Paulo diz: corro para a linha de chegada para conseguir o prêmio da vitória. Numa outra versão ele diz: corro direto para o alvo. Corro direto para o alvo. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos no objetivo da nossa vida, se esse é o seu objetivo, seguir a Jesus Cristo. Nós precisamos manter o alvo. Não podemos parar. Uma vez eu preguei aqui sobre o desafio do meio. Quem lembra? O desafio do meio do caminho. Eu não sei se foi esse o nome que eu usei, mas era essa a temática. O desafio do meio. O que significa isso? Já passou a empolgação do início da partida, né? Aquela adrenalina de começar um projeto, começar uma coisa, aquela animação. Passou aquele período, está longe ainda do final, né? E a gente está no meio do caminho. É nesse meio que surgem as ansiedades, é nesse meio que surge o desânimo, porque já passou a empolgação da partida, está longe do final, e no meio do caminho muitas vezes nós desanimamos. Nós estamos no meio de uma pandemia, não podemos desanimar, nós vamos sair dela, vamos chegar no final. Então, quando é que nós fracassamos? Quando nós paramos no meio do caminho. Nós fracassamos na caminhada quando nós desistimos, tiramos o tênis e entregamos. Nós fracassamos. Quanta coisa você já desistiu no meio do caminho? Pensa aí agora. Um curso, uma faculdade, um projeto, um livro que você estava lendo que era tão bom para a sua vida, mas de repente deu um desânimo de ler aquele livro, cansou. Fecha o livro. A palavra de Deus, você começou o ano com uma meta, vou ler o Novo Testamento todo até o meio do ano, tal, vou ler 3 capítulos por dia, vou conseguir. Não chegou nem no primeiro mês, cansada, são tantas coisas, ao trabalho, eu chego em casa tarde, quando eu vejo, eu já estou com sono, cansada para dormir. Quantas coisas nós poderíamos ter feito e nós paramos no meio do caminho. Um trabalho social. São inúmeras coisas que nós paramos no meio do caminho. Então nós precisamos pensar, queridos, nós não podemos parar. Existem coisas que você vai dar início e vai parar porque sentiu a direção de Deus que não era aquilo. E aí é saudável a gente parar. Deus tira, né? Olha, não é bem isso, minha filha, volta. E aí você entendeu, compreendeu e voltou. Mas se você compreende, se aquilo é saudável, se aquilo é bênção para a sua vida, se aquilo foi resposta de Deus, não pare. Em nome de Jesus, vamos concluir aquilo que começamos, seja em todas as áreas da nossa vida e em especial na vida espiritual. Não podemos parar, porque parar é muito fácil, mas nós não alcançamos também o objetivo, né? Não podemos ficar dando paradinhas no meio do caminho. O corredor, ele vai até o final. Muitas vezes nós ficamos também nos distraindo no caminho. Ao invés de olhar para frente, para onde você tem que chegar, você fica se distraindo com o caminho. Eu vejo isso na minha filha, a Mari. Ela vai, Mari, pega lá o seu sapato para a gente colocar na varanda. Aí ela vai. Aí no caminho ela vê a boneca. Aí ela pega a boneca, aí daqui a pouco ela vê outra, e ela não pega o que eu pedi para pegar. Cadê o sapato para você botar? E ela já está em outra atividade, em outra coisa, já sentou, já pegou a panelinha, já está brincando e esquece. Então nós nos distraímos no meio do caminho. Se você não for muito focado no que você tem que fazer, se você não tiver objetivo na sua vida, você não vai chegar onde você tem que chegar e aonde Deus quer que você chegue, principalmente. Deus tem sonhos e propósitos maravilhosos para a sua vida e você só vai alcançá-los se você continuar. Se você desistir, você não vai chegar. Deus quer que na sua vida espiritual, Ele quer falar com
Você hoje, comigo hoje, não pare, não desista. Você precisa correr para o alvo. Essa corrida é incrível. Essa corrida leva para a vida eterna. Compreende isso? Essa corrida te leva para o céu. Não desista de correr. Não desista no meio do caminho. Você precisa, ao mesmo tempo que ela é prazerosa, ela é incrível, ela também exige de você esforço, comprometimento. Você precisa se esforçar para continuar correndo. Eu lembro de Adriana, quando eu penso assim em parte de atleta, corrida, e vem a Adriana na minha cabeça. A Adriana é muito focada na atividade física, né, Adri? Ela é um exemplo ali. Se ela começou, ela termina, ela está numa trilha, ela tem o maior gás e ela treina, ela se prepara, ela faz os treinos dela em casa, não tem tempo ruim. O atleta, ele não pode ter tempo ruim, ele treina todo dia. Se ele quer alcançar o objetivo dele, quer chegar no fim da trilha, quer chegar no fim da corrida, quer fazer, ele precisa ter treinamento. Na nossa vida espiritual precisa ter esforço também. Precisa ter comprometimento com o Senhor. Não é, deixando de ler a palavra. Eu oro hoje, amanhã não oro, eu leio hoje. Dessa forma você não vai chegar, querida, onde Deus quer que você chegue. Vamos nos comprometer hoje, assumir esse compromisso. Eu vou treinar todo dia, eu vou me esforçar nessa corrida, eu não vou parar. No verso, tem um verso que diz, sejam firmes e constantes. Ele não diz, sejam firmes e alternantes. Você pode vir um dia para o culto, no outro você, fica em casa, relaxa, curte. Lê a Bíblia hoje, mas amanhã, se você também não tem tempo, deixa. Não faça isso. Sejam firmes e constantes. Constantes. No verso 13, então, ele nos fala assim, queridos, agora, diante de Deus que dá vida a todas as criaturas, diante de Deus que tudo nos tem dado, e diante de Jesus Cristo, seu Filho, que entregou a sua própria vida por nós, o que nós podemos fazer? Completar a corrida para o qual Ele nos chamou. Diante de tudo isso, o que nós temos a fazer? Desanimar? Não valorizar o sacrifício dele? Não, nós precisamos perseverar e continuar. O salmista diz assim, o que darei eu ao Senhor por tantos benefícios concedidos a mim? E a resposta é o próximo e último conselho: cumpra a sua missão com fidelidade. Diante de Deus e diante de Jesus Cristo, que entregou a sua própria vida por mim, o que darei eu ao Senhor? A resposta é: cumpra a sua missão com fidelidade. Cumpra a sua missão com fidelidade. Que conselho! Você já sabe a sua missão? Eu já sei a minha. A minha é ser uma boa mãe, cuidar dos meus filhos da melhor forma, ensiná-los e educá-los, para que eles amem ao Senhor, assim como eu amo. Missão também de cuidar da minha família, do meu marido, da minha casa, é o meu primeiro ministério. Eu tenho também a missão de levar a palavra de Deus, de pregar a salvação, de amar e cuidar da minha igreja. Eu tenho também a missão de ensinar os meus alunos, de educar e de fazer o melhor. Então, Deus nos dá uma missão. Nós precisamos cumprir com excelência. Eu não sei se eu estou cumprindo com excelência. Hoje nós temos que refletir acerca disso. Cumpra a sua missão com fidelidade. O desejo do meu coração é que seja assim. Eu quero fazer, nós queremos fazer o melhor. Porque diante de Deus, que tudo tem me dado, diante do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, o que eu poderia mais fazer, se não for o melhor para Ele? Todos nós temos uma missão. Cada um de vocês aqui, cada um de nós temos um chamado, uma missão. Se você é filho de Deus, você tem a missão de levar o Evangelho a toda criatura. Aqueles que estiverem ao seu redor. Se você é filho,
Deus já te deu essa ordem. Agora vão a todos os lugares e preguem, né? Vão na sua vizinhança, no seu trabalho, onde você estiver, e preguem o que vocês viveram, a experiência que vocês tiveram comigo. Leve o meu evangelho, a minha verdade a toda criatura. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levem para uma igreja, participem da conversão, participem do batismo. Nós temos uma missão: levar a mensagem de Deus a toda criatura, a todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós não somos crentes secretos, né? Ninguém sabe que nós somos. Lá no trabalho, não, nossa, eu trabalho com você há 10 anos, não imaginava que você era cristão. Olha, nós não podemos ser cristãos secretos. Nós temos uma missão de anunciar esse amor, de anunciar Jesus Cristo. E você só precisa talvez descobrir qual é, como e onde você é mais eficaz, porque cada um Deus formou, criou, planejou a sua vida, te formou lá no ventre da sua mãe, com dons, habilidades, talentos, personalidade específica, para que você leve a mensagem dele dentro do seu perfil, do seu jeito, dentro do seu talento ali, né? Com o que você faz, seja na música, seja dando aula, seja cozinhando, seja fazendo, né? Seja dando aula para as crianças, servindo. São muitas as habilidades, são muitos os trabalhos, né? Que nós temos aqui e fora daqui. E Deus quer te usar dentro de cada um deles, em nome de Jesus. Não desperdice os preciosos dias que Deus te deu, vivendo uma vida sem propósito, ou deixando empurrar com a barriga, sabe? Um dia de cada vez ali não é... Quando a gente fala, né, Maria e Paulo, viver um dia de cada vez é sem ansiedade, sem preocupação, sabendo que o amanhã pertence a Deus. Vou viver o hoje, que é presente dele. Mas não é assim, empurrar com a barriga, né? Não vou me planejar não, porque a Deus pertence todo o futuro, não vou fazer a minha parte, não. Precisamos viver um dia de cada vez, sem preocupações, sem ansiedade, confiando que Deus está cuidando de nós e planejando o nosso futuro, aquilo que, falando para Ele, Senhor, eis-me aqui, qual o próximo passo? Que curso que o Senhor quer que eu faça? Como que eu posso ser bênção na vida daquela pessoa? Qual é a profissão que o Senhor tem para mim? Aonde que eu vou ser eficaz? Aonde que eu vou tocar vidas, tocar corações? Senhor, eis-me aqui, me usa. Paulo também diz a Timóteo, numa outra parte da carta, não desperdice o dom que Deus te deu. Timóteo, não desperdice o dom que Deus te deu. E ele fala hoje para nós, não desperdice o dom que o Senhor nos deu. Ele te criou, te planejou para viver coisas maravilhosas com Ele. Deus quer que você venha então a servi-lo. Deus quer que você sirva o outro, o próximo. Você precisa, Deus quer que você seja bênção na vida de outras pessoas. A começar dentro da sua casa, né? Dentro da sua família. E aí você expande lá para fora. Eu acho que essa quarentena trouxe muito isso, né? Esse tempo que a gente está em casa, de isolamento, né? Nós nunca ficamos tanto tempo em casa com os nossos filhos, com os nossos maridos, né? Aqueles que estão todos de quarentena ou que o trabalho está mais flexível, né? Está menor, você consegue ter mais tempo em casa, trabalhando online. É um exercício. Exerça o seu ministério dentro da sua casa. Não fique só esperando chegar ao final das coisas, mas trabalhe, se envolva, se doe, corra, como ele diz, né? Corra a corrida para que as coisas aconteçam na sua vida. Não fique parado esperando as coisas acontecerem. Nesse momento, o mundo meio que parou, né? Nós estamos meio parados em muitas coisas, em muitos setores, mas você não precisa parar. Eu digo, você não precisa parar dentro da sua casa. Você tem as redes, você tem os seus amigos online, virtual, tem o mundo dentro da sua casa também. Então você precisa continuar, você precisa exercer, você precisa correr para que as coisas aconteçam. Não fique só esperando o fim da pandemia. Nós não podemos fazer evangelismo agora, né? Porque nós não podemos
falar de perto, nós não podemos abraçar, nós não podemos ter contato com, no caso, aglomerações, né, como a gente ia, né, Adriana, para Minha Casa Minha Vida, e né, aquele contato pessoal, físico. Agora as igrejas têm que esperar um pouquinho para voltar a essa atividade, mas a igreja não pode parar. O evangelismo, a missão não pode parar. Nós estamos o quê? Evangelizando das nossas casas. A Adriana hoje trouxe uma amiga, né? Trouxe visitantes. Nós estamos continuando o trabalho. Jurema trouxe uma amiga também, que estamos conhecendo, né? Então nós não podemos parar. Nós precisamos avançar, continuar. A pandemia não pode parar a missão que o Senhor nos deu. Não fique esperando o fim da pandemia para fazer o que você tem que fazer. Faça hoje, ame hoje, perdoe hoje, ligue, entre em contato, né? Perdoe hoje, mude coisas hoje que precisam ser mudadas. E voltando à missão, você sabe o que te faz feliz? Você já está servindo ao Senhor em algo que você se identifica? Se você ainda não está fazendo isso, comece hoje a pensar a respeito disso. Comece hoje a orar ao Senhor. Senhor, onde que o Senhor quer me usar? O que que o Senhor quer que eu faça, sabe, na igreja? Agora a gente está com os cultos de volta, né, presenciais. Tem os grupos, as classes online. A gente precisa também de professores, de pessoas para estar entrando para a equipe, para a escala. Tem muita coisa para ser feita. A seara é grande, como diz a palavra, mas poucos são os trabalhadores, às vezes. Nós precisamos nos envolver mais. Agora que você se identifique em uma área, com algo que seja a sua vocação, e faça para o Senhor. Você será, querido, muito mais feliz quando você fizer pessoas felizes. Então, para terminar, cumpra a missão com fidelidade. Não parem por conta de nada. Por conta da pandemia, o ministério continua. Participem online, participem presencial quando for possível. Estude a palavra de Deus em casa, orem, busquem ao Senhor, busquem os planos que Ele tem para a sua vida. E complete a corrida que te foi proposta. Cumpra a missão até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora tocar um louvor, que é uma oração, né, que Davi fez ao Senhor, que nós lemos aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos cantar essa música e fazer dela a nossa oração nesse momento.
quero ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher, um jovem segundo o coração de Deus. Levante a sua mão nessa hora e diga: eu quero ser um homem, uma pessoa segundo o seu coração. Eu quero, Pai. Vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, pelo privilégio maravilhoso de estarmos aqui juntos, reunidos presencialmente, ouvindo, Deus, a Tua palavra, falando do Senhor, Pai, deixando que essa palavra ministre ao nosso coração. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é eficaz, que é pura, que é perfeita e que produz, Senhor, o efeito esperado quando nós assim permitimos. E nós queremos nesse momento dizer: nós queremos, ó Deus, ser segundo o seu coração. Eu compreendi, Senhor, que eu tenho uma missão. Eu não quero parar de correr, Pai. Eu não quero desanimar no meio do caminho. Mas em nome de Jesus eu me comprometo nesta manhã a avançar contigo, Pai. A correr, Senhor, para o alvo, que é a nova vida para o qual o Senhor me chamou. Em nome de Jesus. Mas nós sabemos que sozinho não conseguiremos, Pai. Clamamos nessa hora, ajuda-nos, Senhor. Derrama sobre cada um dos que estão aqui, Pai, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, o Teu Espírito Santo, Senhor, o poder do Espírito Santo que nos capacitará a vivermos, Pai, a vida para o qual o Senhor nos chamou. Não é por nossas forças, não é por nosso merecimento, é somente pelo Senhor. E que o Senhor nos capacite a viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Em nome de Jesus, nós nos comprometemos hoje, Pai, a buscar essa vontade, a nos esforçarmos, Senhor, e continuarmos a corrida. Em nome de Jesus. Guarda os nossos pensamentos, guarda o nosso coração, Pai. Cria em nós, Senhor, um coração puro e renova a cada manhã um espírito reto, inabalável, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.